num estudo retrospectivo que analisou 120 mil prontuários de recém-nascidos, eles avaliaram aquela prática de suspender a medicação 14 dias antes do parto. E aí? O que você acha disso? Mais um episódio aqui, você conosco no podcast. Tudo bem, Érico? Tudo jóia, e você? Também. Doutora Leisa, tudo bem? É um prazer te receber aqui. E quando a gente ficou sabendo que você vinha, a gente ficou muito feliz em recebê-la. E a primeira pergunta é assim, conta um pouquinho da sua formação, aonde que você formou. Conta um pouquinho pra gente. Tá certo. Tudo bem, Érico? Tudo bem, Gerardo? É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, viu? Falando um pouquinho sobre a minha formação, eu entrei para a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, no ano de 1998. Não precisava dar essa data, né? Mas já há alguns anos. E ali eu fiquei até 2008, né? Então foi um período muito produtivo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 residências. Fiz a residência de clínica médica e a residência de psiquiatria. Olha que interessante, é a segunda convidada que tem a residência de clínica médica primeiro. Pois é. Depois quero saber como é que isso agregou no teu conhecimento médico atual. Isso é importante. É muito importante. Mas vamos lá. Então, eu tive a oportunidade, né, de fazer essas 2 residências e eu fui a última turma do curso de psiquiatria, a qual a residência ainda era de 2 anos. Né? Então, fiz R1 e R2 e depois fui concluir a minha formação em São Paulo, na Unifesp, que eu cursei a psicogeriatria. Foi o meu R3, então, diferente de hoje, que seria equivalente ao R4 atual. Antigamente já se tinha essas subespecialidades, na época, assim, de forense? Sim, forense, psiquiatria infantil, geriatria, psicoterapia. Entendi. Esqueci alguma, Gerardo? Acho que não. Não. Entendi. Até a gente debateu bastante essa relação de subespecialidade, como isso é importante, mas eu tenho uma curiosidade imensa. A clínica médica para você foi importante na sua prática? Foi muito importante. Eu sempre, durante a faculdade, fiquei com uma dúvida patológica assim, em estudar neurologia ou psiquiatria. Então, mas logo no primeiro ano eu já fui conquistada, assim, no curso de psicologia médica, né? Com a teoria do desenvolvimento da personalidade, da sexualidade. Então, eu já me apaixonei pela psicanálise também, e desde lá tive vontade de fazer psiquiatria. Mas ainda insisti uns 2 anos, assim, com monitorias de neuro, né? E depois segui para as monitorias de psiquiatria. Beliscou. E aí eu fiquei. E os 2 anos de clínica foram muito importantes, né? Que você me questionou. Principalmente porque a minha subespecialidade na psiquiatria é a geriatria. Então, eu já estava muito familiarizada com os quadros nos idosos, principalmente no que diz respeito aos quadros orgânicos, né? As demências, o delirium. Então, são facetas assim da psiquiatria que me atraem muito o diagnóstico diferencial dessas patologias no idoso. Muito bem. E, inclusive, outro programa futuramente, a doutora Leisa virá para falar exatamente sobre a psiquiatria geriátrica, né? A psicogeriatria, que ela, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso. Mas hoje nós estamos aqui para falar, né? Hoje, 8 de março, nós estamos gravando dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, já vai o nosso... Estamos aqui parabenizando todas as mulheres, né? Essa data é uma data, como hoje mesmo ouvi no rádio, não é uma data comemorativa, é uma data de luta. Exato. Né? Então, a luta por todos os direitos conquistados, né? E a gente espera, né, dando já os parabéns para todas as mulheres por esse dia. Obrigada. Também que essas lutas possam ser cada vez mais intensas e que elas conquistem salarialmente o espaço, essa igualdade perante os homens. Né? Muito já foi conquistado, mas falta muito para ser conquistado. Perfeito. E aí nós vamos, uma forma também da gente homenagear esse dia e marcar, né? A gente trouxe hoje a doutora Leisa para falar um pouco sobre essa questão da saúde mental na mulher, né, Érico? Sim. Então, eu queria perguntar, Leisa, assim, na sua opinião, como que você avalia, já falando um pouco, né,
continuando, dando continuidade ao que eu estava perguntando, como é que você avalia, nesses últimos 50 anos, 60 anos, o papel da mulher na sociedade? Eu creio que as mudanças mais marcantes assim aconteceram da metade do século XX em diante, né? Justamente o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, as mulheres elas foram levadas a ocupar alguns espaços que elas não ocupavam nessa época, justamente porque os homens saíram para guerrear, não é? Então, elas acabaram por ocupar trabalhos fora de casa, né? E cada vez mais, às vezes, foram sendo responsáveis pelo sustento da família, algo que é cada vez mais frequente de percebermos hoje, né? E como o Gerardo tocou em relação à data de revolução e de luta, né? Eu considero também que essas transformações começaram um pouco antes, né? No Brasil, no final do século XIX, a mulher tem o direito a acessar e a cursar uma universidade. Então, acho que a grande transformação começa aí. E no início do século XX, no contexto da Revolução Industrial, essas lutas, né, relacionadas ao direito da mulher conquistar o seu espaço e a sua igualdade, né, diante do gênero masculino, a igualdade dos gêneros, ganha muita força, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Só queria colocar uma coisa, né? Na verdade, no início do século XX, o processo de industrialização no Brasil, né? Porque a Revolução Industrial é um pouco mais para trás. Sim. Eu tenho um registro de um ano muito específico, que estava lendo hoje, né, um pouco sobre as conquistas do feminismo. E no ano de 1962, né, uma geração não muito distante da nossa, principalmente minha e do Gerardo, um pouquinho mais distante do Érico, nesse ano foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Então, ela ganha o direito de trabalhar sem precisar da autorização formal do marido. Existia essa... Para sair de casa, sim. E eu achei curioso que, nesse mesmo ano, ocorreu a chegada da pílula anticoncepcional no Brasil. Então, foram dois marcos, assim, né, de independência, liberdade e maior autonomia, tanto no contexto profissional quanto nas escolhas de planejamento familiar e sexualidade da mulher. Que aula. Gostei, interessante. Neis, assim, na minha opinião, né, o que a gente observa é que as mulheres elas foram cada vez mais ganhando papéis, né? Sim. Então, existe uma somatória de papéis. Então, não é que os papéis foram trocados. A mulher já meio... no passado, ela ficava gerenciando a casa, né, cuidando dos filhos. Não é que ela trocou esse papel para ir trabalhar. Ela acumulou. Sim. Os papéis foram sendo acumulados. E você acredita qual que seria o impacto psicológico, o impacto emocional desse acúmulo de papéis? Você acha que isso tem alguma repercussão na saúde mental das mulheres? E só complementando, baita pergunta, e esse reflexo na atualidade? Fazendo contexto assim do passado e na atualidade. O que esse acúmulo de papéis favoreceu, de repente, o aparecimento de mais transtornos psiquiátricos na mulher? Olha, eu acho que é um grande desafio, né, nós, mulheres, na atualidade, passarmos por essa transição, e muito mais difícil para as mulheres que precederam, que foram as verdadeiras líderes assim desse movimento, né? Então, para citar um exemplo que eu estava lendo também uma revista de psicanálise e vi uma entrevista com a Lígia Fagundes Telles. E ela foi uma dessas mulheres que inicia ali por volta de 1940 o acesso à universidade. Então, escritora e cursou faculdade de Direito, ela conta que o desafio naquele contexto para ela foi sair do gênero da poesia e poder escrever os seus livros, crônicas, né? Porque o que estava na moda na época eram as mulheres poetisas. Então, ela precisou vencer um preconceito de entrar na área dos contos, que até então eram direito exclusivo dos homens escreverem. Imagina naquela época a tamanha dificuldade que foi enfrentar o universo masculino e completamente, naquela época, com certeza mais do que hoje,
ditatorial, de certa Sim, forma. muito mais conservadora, não é? Muito mais conservadora. E eu acho que esse desafio, apesar de mais ameno, ele continua nos dias de hoje, não é? Ao meu ver, isso é opinião pessoal. Perfeito. Eu penso que nós devemos, assim, ter 3 pilares equilibrados para que a gente considere que sejamos pessoas livres, né? Então, nós devemos ter verdadeira noção da nossa identidade, por isso a gente precisa se conhecer, né? Precisamos conhecer também o nosso desejo, a nossa vocação e a nossa capacidade de realização. Se essas 3 coisas estão alinhadas e andam juntas, nós conseguimos realizar as tarefas que nos propusemos a fazer. Isso é diferente de acumular papéis, né? Quando acumulamos papéis sem respeitar as nossas características, sem respeitar a nossa capacidade de realização, as fases da vida, né, nas quais estamos, aí sim, o trabalho deixa de ser um fator de proteção, porque nós sabemos que o trabalho é um fator de proteção, né, para os transtornos mentais, e passa a ser, sim, um estressor, né, podendo contribuir para o aumento de prevalência de transtorno mental na mulher. Perfeito. Então, não se trata simplesmente de acumulação ou acúmulo de papéis, né? É exatamente esses 3 pilares que você falou, né? Quando isso está equilibrado, eu acredito que o saldo seja positivo. Quando não, podem acontecer, né, eventualmente um transtorno mental. Agora, falando um pouco mais, né, aprofundando agora, indo mais para a parte clínica, da psiquiatria clínica. Como é que você avalia, doutora Leisa, a questão dos transtornos mentais em termos de prevalência no sexo feminino? Podemos comparar, né, com o sexo masculino. Como que né, as estatísticas, os estudos epidemiológicos, que eles colocam em relação a isso? Olha, um estudo do ano de 2012, né, na Grande São Paulo, que abrangeu os 39 municípios ali na região, ele coloca que as mulheres são mais propensas a desenvolverem alguns transtornos do que os homens, principalmente na faixa etária adulta, faixa do ciclo reprodutivo, no qual a mulher ela está no estado reprodutivo, né? Então, os transtornos depressivo, distimia e todos os transtornos de ansiedade, eles são mais prevalentes na mulher do que no homem. A prevalência ao longo da vida de depressão nas mulheres, ela chega a ser de 2 a 2,5 vezes maior do que nos homens. Tá? Isso em termos de epidemiologia. Tá. Entendi. Aí nós estamos falando dos transtornos depressivos e dos transtornos de ansiedade. Isso. Depressão, distimia e todos os transtornos de ansiedade. De uma forma geral, geral. Uma correlação com a fase do ciclo reprodutivo. Isso. Perfeito, entendido. Perfeitamente. E já que nós estamos falando de ciclo reprodutivo, né? Como que é isso, a relação... Qual que é o impacto do ciclo reprodutivo, a questão da alteração, né, da questão hormonal nos transtornos mentais? Olha, reconhecer o impacto do ciclo reprodutivo na epidemiologia, na forma de apresentação, na evolução dos sintomas e até no tratamento é muito importante. A mulher, ela existe basicamente 2 fases na vida dela, que é a fase reprodutiva e depois ela passa para a fase não reprodutiva, que estamos falando sobre o climatério. Então, durante a fase de vida reprodutiva da mulher, é onde ocorrem as mudanças, né, em termos de prevalência e expressão das doenças mentais. O ciclo reprodutivo, ele é, sem dúvida, o grande responsável, né, pelos momentos nos quais os transtornos mentais aparecem de maneira mais exuberante na vida da mulher. Então, nós podemos começar pelo exemplo mais simples, mais benigno, se é que dá para chamar a atenção para a menstrual de benigna, mas ela comete cerca de 80% das mulheres. Isso é o transtorno disfórico pré-menstrual? Não, estou falando ainda da tensão pré-menstrual. Certo. 80% das mulheres
tem tensão pré-menstrual. É um quadro que, muitas vezes, não chega para nós, psiquiatras, né? O próprio ginecologista obstetra vai dar conta de resolver ali com a inibição da ovulação ou lançando mão de alguma medicação. Mas o que chega para a gente, aí sim, de 3 a 10% das mulheres com tensão pré-menstrual vão desenvolver o transtorno disfórico pré-menstrual. Aí sim, um transtorno mais grave, né? E agora classificado como um subtipo, né, do transtorno depressivo no DSM-5, agora classificado, então, na seção dos transtornos de humor, e não mais secundários a quadros orgânicos. Então, uma doença muito mais grave, com comprometimento ali de 1 a 2 semanas do mês. Então, é um período extenso que a mulher tem muito prejuízo. Extremamente, assim, em relação a esse prejuízo, extremamente uma alteração hormonal que a gente sabe que na gestação é algo super evidente, né? E você associa isso a sintomas, irritabilidade, nervosismo, impaciência. Sim. Então, a gente tem que valorizar, nós homens, o quão guerreiros vocês são. É incrível. E enquanto psiquiatras também, nós devemos ativamente pesquisar com as nossas pacientes essas nuances de desenvolvimento de sintomas relacionadas às fases do ciclo menstrual. Perfeito. Então, aí, nossos alunos, prestem atenção, uma baita dica, doutora Leisa. Gostei, isso aí. Agora, quais outros fatores, doutora Leisa, seriam, assim, você consideraria importante para o aparecimento de transtornos mentais nas mulheres? Por exemplo, né, que a gente sempre lê quando a gente vai ler, principalmente de transtorno de estresse pós-traumático, né? As mulheres ainda são um grupo mais vulnerável para a questão da violência, né? Seja ela violência doméstica, enfim. Qual que você acha o papel da violência, o papel dessa digamos assim, de tudo isso, né, que paira ainda sobre o sexo feminino? Qual que seria o papel, né, desses elementos também no desenvolvimento de transtornos mentais? Olha, você tocou num ponto muito importante, que o psiquiatra deve estar atento no atendimento às mulheres. Então, nós devemos não só valorizar as queixas relacionadas à sintomatologia, mas também estar atentos às queixas relacionadas à violência. Creio que, sem dúvida, é um dos fatores que mais contribui para o aparecimento do transtorno de estresse pós-traumático, seguido também das vivências desagradáveis e de alguns transtornos que as mulheres desenvolvem na gestação e puerpério. Então, sempre que possível, pesquisar ativamente junto das mulheres se por um acaso estão ou se viveram situação de violência e tentar ajudá-la, né, no quesito de mantê-las seguras, né, e manter seguros também seus filhos, a sua família, encaminhando para serviços especializados que possam abordar essa questão e ajudá-la a se manter em segurança. Lembrando das várias formas de violência, né? Não só da violência física, mas situações de assédio, situações de verbal, psicológica, exatamente, física. Exatamente. Né? Então, tudo isso realmente a gente precisa ficar muito atento, né? Porque são elementos muito importantes na gênese de um eventual transtorno mental. Doutora Leisa, já que você tocou nesse ponto muito importante, né? A gente estava falando aqui da gestação e puerpério, e em relação aos transtornos mentais associados à gestação e principalmente ao puerpério, que elementos, assim, o que é importante a gente saber nesse sentido? É o seguinte, que o psiquiatra faz parte, juntamente com o ginecologista, do planejamento familiar junto da sua paciente, né? Então, ele deve inclusive, decidir, junto com o paciente ginecologista, sobre os métodos contraceptivos a serem usados. Por exemplo, para uma mulher com transtorno mental muito grave, né, ela teria indicação de utilizar um método de depósito ou de ação prolongada, né, para que não ocorram surpresas. Então, o planejamento familiar também é papel do psiquiatra. Eu acho muito importante a gente lembrar disso. Mesmo porque, não sei se vocês têm noção desse número, Gerardo e Érico, mas metade das gestações são não programadas, né? Metade. Então, essa surpresa por si só já pode ser um fator de estresse para desenvolver
transtorno psiquiátrico. Falando especificamente sobre a gestação. Mais uma vez, né, o papel dos hormônios sexuais, que funcionam normalmente, né, é uma ação natural desses hormônios que fazem uma neuromodulação em sistema serotoninérgico e dopaminérgico. Então, na gestação, é um momento de grande alteração hormonal e momento de muita adaptação, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psíquico, não é? Por conta de várias alterações. Então, no início da gestação, temos aumento de peso, fadiga, náusea, né? Cansaço, e depois as alterações que vão acontecendo, a hipervolemia, aumento de função renal, aumento de metabolização hepática, são todas coisas que vão impactar na doença e no tratamento dos transtornos mentais. Aí você tocou também num ponto muito interessante, que é assim, nós temos duas situações, né? Nós temos os transtornos mentais que vão surgir na gestação e no puerpério, mas nós não podemos esquecer também das mulheres que já fazem acompanhamento psiquiátrico e que engravidam, né? Então, existe sempre essa questão, né? Se a gente continua durante a gestação o tratamento, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, porque se, por um lado, existe um eventual risco dos psicofármacos, por outro lado, existe também um risco de suspender-se o tratamento e, eventualmente, essa gestante, que já faz o acompanhamento para um transtorno mental, ela entrar em surto, por exemplo, ou haver algum tipo de desequilíbrio dentro do seu tratamento, né, pela sua suspensão. Então, acredito que é uma coisa que precisa ser muito considerada e que, de fato, são 3 elementos muito importantes, né? O psiquiatra, o obstetra e a própria paciente, que ela também tem direito de decidir sobre uma coisa ou outra, né? Nós estamos aqui para dar um suporte técnico, né? No final das contas, a decisão é sempre da paciente / gestante. Eu penso que para algumas pacientes não tem muito o que discutir. Se elas têm um transtorno mental grave, elas precisam ficar medicadas. É mais fácil que a gente fale assim, o que não usar para essa paciente no início de sua gestação. Então, obviamente, o ácido valproico, acho que é o melhor exemplo, né, dos anticonvulsivantes, que não deve ser usado no período de organogênese, pelo risco de teratogenicidade, tanto estrutural quanto comportamental. Para alguns casos de doença mais leve, por exemplo, uma mulher que tenha tido um primeiro episódio depressivo, mas que já está sintomática há mais de 1 ano, nós podemos até ponderar, né, se ela não tiver recorrência de episódios, né, e não sendo uma doença grave, em suspender essa medicação no primeiro trimestre e depois considerar a reintrodução dependendo do aparecimento de sintomas. Mas, a rigor, o momento de se alterar a prescrição de mulher é quando ela está em estabilidade clínica e fora de gravidez e lactação. Aí você tocou num ponto... perfeito. Aí você tocou num ponto fundamental, que é o planejamento familiar. Porque com o planejamento familiar, nós conseguimos, com uma boa anamnese, exame clínico, a gente avaliar todas essas nuances, né? Então, de repente, como a doutora bem falou, nos sintomas leves, se você conseguir, de repente, respeitando a opinião dela e a importância dela no próprio tratamento, eu acho que é válido a gente tentar, nos sintomas leves, claro que fique bem claro, a gente controlá-la só apenas sem tratamento medicamentoso, né? Avaliando sempre o risco-benefício para o bebê também, né? Que é uma vida que está se formando. Eu considero, Érico, que esses casos sejam minoria no nosso consultório, né? Eu considero que as mulheres com transtorno mental, para dar um exemplo para você, mulher com transtorno depressivo recorrente, nós sabemos que se ela suspende essa medicação na gravidez, a chance dela ter uma recaída é de 70%. Altíssima. Altíssima, né? Então, o risco de o bebê, o feto, estar exposto a uma doença materna grave é muito maior do que o risco dele se expor a fármacos, né? Hoje nós temos uma tranquilidade muito maior no manejo dos psicofármacos durante gravidez e lactação. E uma coisa importante se lembrar também, num estudo retrospectivo que analisou 120 mil prontuários de recém-nascidos, eles avaliaram aquela prática de suspender a medicação 14 dias antes do parto. E aí? O que você acha disso? Puerpério é o período de maior vulnerabilidade da paciente. 70% de chance de recair. Essa mulher vai recair.
E sabe o que eles encontraram? Que não houve significância clínica nos sintomas de má adaptação neonatal nessas pacientes que tiveram as doses suspensas ou reduzidas 14 dias antes do parto. Ou seja, não modificou em nada. Então, a orientação é que nós devemos manter a prescrição. No caso, esse estudo foi com inibidores de captação de serotonina, né? No momento da gestação e na lactação. Falando um pouco agora da questão do puerpério, né? Você tinha colocado que... Você acabou de colocar que o puerpério seria o período de maior vulnerabilidade para o aparecimento de um transtorno mental na mulher. Quais são os principais quadros associados ao puerpério? Olha, o principal quadro é o transtorno depressivo, né? E aí temos algumas nuances de tratamento no que diz respeito à manutenção da medicação. Considerando aí o desejo da mulher em manter a amamentação. Primeiro, você não precisa suspender medicação por conta de preservar a amamentação. Pode amamentar usando medicação. Falando especificamente dos antidepressivos, né? Nós consideramos que aquelas medicações que têm sua concentração no bebê abaixo de 10%, no leite materno, abaixo de 10% da concentração materna, elas são seguras em termos de efeito colateral para o bebê. Então, são todos os inibidores de recaptação de serotonina, exceto fluoxetina, citalopram e venla, que não devem ser usados. Os duais, no caso, a desvenlafaxina e a duloxetina, também podem ser usadas na fase de aleitamento, na fase do puerpério. Então, a bupropiona também são drogas seguras para serem usadas nessa fase. Exceto a venlafaxina, como o doutor bem lembrou. Tem uma nuance interessante que o valproato, que é um medicamento completamente assim, proscrito para a gente durante a gestação, né, pelo risco de teratogênese, pode chegar até 9%, em algumas séries de casos identificaram. Mas na lactação ele é seguro, né? Ele, a carbamazepina. Então, estamos falando até das mulheres com epilepsia. Né? Então, são medicamentos que na fase de lactação podem ser utilizados. Né? E isso pode ser questão de pegadinha na prova. Porque aí você coloca na cabeça ácido valproico. Não, tem que passar longe de gestante puérpera. Você acaba... Às vezes no teor da ansiedade na exatamente, questão fica... Claro. Agora, você estava falando da depressão pós-parto, né? Que atinge 10% a 15% das mulheres. Agora, antes disso, nós temos aquele quadro mais leve de blues puerperal, né? Que também é bastante prevalente, né? Muito prevalente em mulheres, né? Com a diferença de que o início dos sintomas ali por volta de 5º e 6º dia, que a mulher só chora, não dorme, irritada, com humor muito lábil, isso é muito frequente, mas é um quadro benigno. Mais ou menos dentro de 15 dias ele se resolve por si só, com o apoio familiar, fortalecendo a rede toda de apoio da mulher, sem necessidade de tratamento medicamentoso. Doutora Elise, e aqueles quadros mais, vamos dizer assim, mais intensos, né, mais dramáticos, né, como a psicose puerperal, o que é que você tem a nos falar sobre isso? A psicose puerperal é um quadro mais raro, né, menos prevalente, mas de extrema gravidade. Ela está muito relacionada à presença prévia de transtornos de humor, transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar. Falando um pouquinho sobre o transtorno afetivo bipolar, as mulheres têm chances de desestabilizar durante o período de gravidez e puerpério, também mais ou menos na casa dos 70%. Então, nós devemos nos prestar muita atenção em relação à prescrição, como o Gerardo lembrou aí das dicas para as questões de prova, né? O lítio ele não é proscrito, tá, para o uso durante a gestação. Nós sabemos que existe um risco de desenvolver uma má formação cardíaca, mas esse risco, mesmo no número absoluto, ele é muito baixo, é na ordem de 0,05%. Tá? Então, poderíamos fazer aquele raciocínio de privar o primeiro trimestre, né, com depois reintrodução. Lembrando que a mulher grávida tem um quadro de hipervolemia, aumento de excreção renal, portanto, essa dose precisa ser ajustada durante a gestação e suspensa 48 horas antes do parto, e de preferência não ser usada na amamentação, o oposto dos anticonvulsivantes, porque é uma medicação muito excretada no leite. De fato, a Academia Americana de Pediatria,
proibiu, né? Em 1994, ela já proibiu o uso do lítio na lactação, em função da sua elevada concentração no leite materno. Então, o lítio é exatamente o contrário do raciocínio do ácido valproico, né? Ele pode ser usado na gestação. Existe essa possibilidade muito pequena de você ter uma malformação cardíaca, mas muitas vezes a mulher, quando descobre que está grávida, já passou a formação cardíaca, né? Então, muitas vezes ela usou sem saber que estava grávida, gestante, já se expôs ao risco, então não teria sentido em você retirar a medicação. Porém, na lactação já é uma outra história. A gente precisa tirar, porque exatamente isso que a doutora Leisa estava falando, que como existe uma situação de hemodiluição na gestação, isso rapidamente é revertido, né, na hora do parto. Então, aquela concentração de lítio ela pode subir muito e aí colocar em risco tanto a gestante / puérpera como o bebê, né? E só complementando o que a doutora falou, e já pensando em questão de prova, o próprio nome diz, quando o aluno lá lê psicose puerperal, ele faz muita relação com o transtorno psicótico. Mas, na verdade, não. É uma reverberação do transtorno depressivo e transtorno afetivo bipolar. Então, invariavelmente, tem essa questão na prova. 50% dos quadros de psicose pós-parto podem estar ligados a situações orgânicas, causas não psiquiátricas também. Então, seriam hipotiroidismo, sepse, Cushing, né? Neoplasias. Então, também precisamos lembrar dessas causas orgânicas dos sintomas. Eu acho que um outro ponto também que eu acabei de me lembrar foi uma mudança que aconteceu do DSM-4 para o DSM-5 acerca da depressão pós-parto, né? Antigamente ela era considerada depressão pós-parto até 4 semanas após o parto, né? Isso mudou e agora é até 12 semanas após o parto. Então a gente também tem que ficar ligado nessa situação que eventualmente pode cair na prova. Agora, a psicose puerperal, ela muitas vezes a paciente ela apresenta sintomas francamente psicóticos, né? Ela acredita que tem alguns casos que ela acredita que a equipe de enfermagem quer roubar o bebê, que a família quer roubar o bebê dela, né? E é muito dramático, por quê? Porque muitas vezes acontecem sintomas de agitação, insônia, agressividade, hostilidade. E tem a questão do suicídio, né? 5% das mulheres que apresentam psicose puerperal podem tentar o suicídio e 4% podem tentar o infanticídio, né? Ou seja, matar o próprio bebê, né? Então, são situações realmente muito dramáticas, né? Apesar de que a psicose puerperal ela tem um ótimo prognóstico no sentido de remissão dos sintomas. Quando ela é diagnosticada precocemente e tratada, ela apresenta uma remissão aguda, uma taxa de remissão muito alta. Embora, né, doutora, a presença de psicose puerperal ela pode ser um risco para o aparecimento de quadros mentais futuros, não é isso? Pelo que eu li? Perfeitamente. Inclusive, a psicose puerperal, né, no DSM-5, ela também, se eu não me engano, está enquadrada como um subtipo de transtorno bipolar, isso, né? Mesmo. Tamanho a correlação com transtornos afetivos. Mais um detalhe para se lembrar da psicose pós-parto. Nas pacientes esquizofrênicas, que também engravidam e também têm filhos, né, elas também têm a tendência de acentuarem os sintomas no período puerperal. Porém, o aparecimento desses sintomas eles tendem a ser um pouquinho mais tardios, né? Ao invés dessas início entre 2 a 4 semanas, eles tendem a aparecer dentro de alguns meses. Então, para fazer um diferencial aí de apresentação de doença. Então, doutora, a gente passeou um pouco sobre a saúde da mulher, gestação, lactação. Fala um pouquinho para a gente sobre o climatério. Certo. Só fazer uma diferenciação, o climatério ele envolve todo o período, né, na fase adulta, no qual a mulher passa do período reprodutivo para o período não reprodutivo. E isso envolve a menopausa e perimenopausa. A menopausa é um diagnóstico que é feito retrogradamente, né, após 1 ano da última menstruação. Nós sabemos que a menopausa em si não aumenta a prevalência para transtornos mentais na mulher, mas sim o período de oscilação dos hormônios sexuais, mais uma vez. Então, aumento de FSH e hipoestrogenismo.
né? Então, um período de transição menopáusica mais longo vai levar a maior prevalência de transtornos depressivos. E sobre fator de risco, né, para se desenvolver um transtorno depressivo no climatério. Ter tido um transtorno depressivo recorrente na fase adulta e transtorno disfórico pré-menstrual. Perfeito. Em relação ao tratamento desses quadros depressivos no climatério, né? Em relação ao tratamento dos transtornos mentais da mulher, de uma maneira geral, quais seriam algumas nuances que a gente deveria se atentar nesse sentido? Olha, falando um pouquinho sobre climatério, né? Para os sintomas leves, que muitas vezes vão estar relacionados diretamente com o impacto dos hormônios sexuais, né, nessa fase da vida. O sintoma leve pode ser tratado com o ginecologista, né, terapia de reposição hormonal, e atividades e o tratamento não farmacológico, né, higiene do sono, a prática de atividade física, né, e psicoterapias. É uma nuance interessante. E para a mulher nós devemos sempre lembrar de alguns pontos importantes, e o principal deles é que o nosso tratamento não as faça ganhar peso. Lembrando, gente, que nós temos, de uma forma dinâmica, Hot Topics, gestação, lactação, puerpério. A gente vai lançar no decorrer da semana, fiquem atentos. E é isso, Érico? É isso, estou muito satisfeito, adorei. Para mim foi uma aula que a doutora nos deu hoje. Com certeza, né? E a ideia foi exatamente essa, homenagear as mulheres no seu Dia Internacional. Hoje é 8 de março, né? Não sei quando esse programa vai pro ar, mas hoje é 8 de março, então nós estamos homenageando as mulheres, colocando um podcast específico, especial para elas, e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas, né, que vão assistir esse podcast. Também não deixa de ser um momento pedagógico, né, para que elas possam aproveitar aqui as informações para a prova de título da ABP e também para suas vidas profissionais. Então, a gente, um humilde presente da nossa plataforma digital, um presentinho para a doutora, uma caneca. Obrigada, tá? Tomar café, chá, uma forma de... É só um mimo. Olha, eu agradeço o convite, me sinto honrada hoje em estar aqui representando as mulheres, principalmente as mulheres psiquiatras, né, que cada vez mais estão chegando para as residências e conquistando o mercado de trabalho. Eu agradeço e vai ser sempre um prazer poder contribuir aqui com vocês, viu? Obrigado. Gente, curtem aqui, comentem, enviem para um amigo. Vamos participar com a gente desse nosso podcast, ok?